CBN Amazônia Manaus, 101,5 FM. Oi, gente! Hoje estamos aqui no YouTube da CBN Amazônia para falar sobre investimentos na pandemia. Eu sou André Torbey, você já me escutou na Rádio CBN e agora vai me ver ao vivo e a cores, talvez não ao vivo, mas falando sobre investimentos com alguns convidados especiais. E, começando pelas damas, né, tenho a Natasha Gama aqui com a gente. Ela é assessora de investimentos, uma profissional da área, que vai poder trazer essa visão também de como reagir, como um profissional pode ajudar os investidores, pessoa física ou pessoa jurídica também, que tem essa novidade mais recente. Nath, pode dar o teu alô inicial. Tudo bem? Obrigada, Torbey. Obrigada a todos aí que estão assistindo a gente. É um prazer estar falando para vocês sobre investimentos, um tema assim tão importante, tão necessário e que às vezes é tão abandonado, né? Eu trouxe aqui um convidado super especial ao meu lado também, cliente, amigo, parceiro, Emerson. Acho que ninguém melhor do que um médico investidor para falar de investimentos na pandemia, né? Que é o tema aí do nosso debate de hoje. A Torbey me passou essa missão, acho que eu consegui concluir aí com sucesso, né? Trazer um convidado de peso para a gente. Sem dúvida. Muito obrigado, Emerson, pela tua presença também. Pode se apresentar aí rapidinho. Obrigado pelo convite também, Torbey e Natasha. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu sou Emerson Serra, sou médico anestesiologista, atuo aqui em Manaus, tanto no setor público quanto no privado. E de alguns anos para cá vim me aventurando no mercado financeiro, aprendendo, estudando. E esse último ano, como o Torbey falou aí, foi bem conturbado, então serviu para testar o coração do anestesista, né? As emoções todas foram colocadas em choque, né? E tenho também André Cabral, meu xará, trader profissional, atua numa gestora de investimentos aqui local. Dá teu alô aí, xará. Obrigado pelo convite, Torbey. É um prazer estar com vocês aqui, apresentando e falando um pouco aí sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de ações, que as pessoas aí ficaram bem assim nervosas aí com essa pandemia, com a primeira onda, que trouxe aí muita volatilidade aí para os mercados, né? E agora tem aí uma segunda onda aí que chegou a mexer um pouco com os mercados novamente, mas as pessoas aí, a gente nota que as pessoas ficaram mais preparadas, ficaram mais seguras e mais tranquilas, porque é uma coisa que traz essa volatilidade para o mercado, mas as pessoas, se tiver tranquilidade e tiver assim uma serenidade, uma paciência, ela consegue superar essas dificuldades, essa turbulência que o mercado traz, e depois ela consegue ter aí como é que eu posso te falar, Torbey? Ela consegue ter a carteira recuperada novamente e seguir em frente aí com suas aplicações bem seguras, entendeu? Direto aqui, qual foi a reação de vocês quando a gente teve os primeiros circuit breakers na Bolsa do ano passado, né? Só para trazer o conceito, né? Quando a Bolsa para as operações para que a racionalidade volte a acontecer. Pode começar aí, Nath, Emerson, e depois passa para o André. A primeira grande lição que a gente teve de tudo isso, né? Não só nós, mas também o investidor, aprender que a volatilidade ela não é só para cima, porque o brasileiro adora volatilidade para cima, mas a renda variável ela tem esse nome justamente porque ela varia para cima e para baixo. Eu sempre tento deixar isso claro, né? Porque às vezes o investidor chega aqui e diz assim, eu quero X% ao mês. Gente, não dá para prometer rentabilidade em lugar nenhum, sobretudo num mercado tão difícil de operar, né? Enfim, como o Brasil. E a volatilidade ela é para ambos os lados. A gente não tem como prever quando alguém do governo vai falar alguma besteira, a gente não tem como prever quando vem uma situação de pandemia, como a gente experimentou e ainda está experimentando, enfim, ajustes fiscais e toda a situação que a gente passa, não só no Brasil, mas globalmente, né? Então, acho que o investidor passou a entender mais que a volatilidade ela existe e ele precisa entender que se ele está querendo uma rentabilidade maior, ele tem que se sujeitar a isso, a essa vol, né? E tem que dar, como o André falou aí, paciência, tempo
para que aquele ativo responda de uma forma positiva, para que ele retorne. E uma coisa muito, muito importante é a diversificação. A gente precisa ter os nossos ovos divididos em diversas cestas. Mas eu acho que dos primeiros circuit breakers, assim, acho que a gente teve uns 6 num curtíssimo espaço de tempo, tanto para alta quanto para baixa, foi uma loucura. O investidor aprendeu a ter que aguentar, né, as emoções. Eu acho que isso é o mais difícil. Ele não estava acostumado a ter isso na prática, a gente só tinha na teoria. Acho que é um pouco disso, né, Emerson? Você, como investidor, pode falar melhor. Na verdade, assim, eu até estava mais cedo conversando com a Nath aqui. Nós, pessoas físicas, que somos médicos, dentistas, advogados, outras profissões, que não estamos habituados a essa volatilidade, o cotidiano do mercado financeiro, né? Nós temos outra profissão e começamos a participar dessa vida e começar a investir, começar a estudar. Para a gente é um pouco impactante, chocante quando acontece esses eventos, né? Uma volatilidade tão expressiva como aconteceu. Eu, como falei, sou médico e quando eu comecei a juntar um pouco de patrimônio, eu comecei a estudar um pouco sobre investimentos, sobre mercado financeiro. Como praticamente todo mundo, comecei na renda fixa, depois fui botando o meu pé devagarzinho na renda variável, e aí quando eu estava começando a ficar um pouco mais confiante com renda variável, aí aconteceu a pandemia. Então, assim, houveram todos aqueles circuit breakers e foi bem, bem assustador. Tive que me treinar, né, ali naquele momento, treinar o meu psicológico naquele momento para enfrentar isso. Estudei bastante, respirei, né? Contei até 10. Mas, por um lado, depois que a gente passa por esse momento de volatilidade extrema, a gente vê que realmente tem que acreditar nas pessoas que estão há mais tempo no mercado, que trabalham com isso e no que a gente lê também, no que a gente estuda, porque aí a prova disso é que no final, agora no comecinho do ano, a Bolsa de Valores já voltou aos patamares que estava no início, antes da pré-pandemia, né? Então, assim, acho que é isso. Foi assustador, foi impactante, foi chocante, mas serviu de aprendizado. Foi uma lição, foi uma grande lição. Para quem está dando os primeiros passos nesse mercado, foi uma grande lição. Vai, Cabral, como foram esses dias lá no ano passado para vocês aí? Ano passado, esse daí eu acho que é o 3º ou 4º circuit break que eu já presenciei. Eu presenciei também em 2008 na crise do subprime. Então, já tive uma experiência e a gente percebe que os circuit breaks para mim, são oportunidades. Oportunidades que, se você tiver uma reserva, um caixa, de você comprar grandes empresas com preços bem descontados, entendeu? Porque grandes investidores, a gente observa que esses grandes investidores, eles aportam mais, eles fazem mais posições porque eles sabem que aquele circuit break é por algum problema que está acontecendo pontual no mercado financeiro, ou alguma crise financeira, ou uma pandemia como teve ano passado, a primeira onda. Agora, o interessante é você não se desesperar, é você ter equilíbrio, você ter paciência. Se você tiver uma reserva, fazer novos aportes, porque as empresas, elas têm fundamentos e muitas delas estão tendo lucros. Então, se você vê uma empresa que está tendo lucro, se você analisa uma empresa que tem um gráfico numa tendência de alta e teve aquela correção ali por causa de uma notícia, por causa de uma crise ali de curtíssimo prazo, no médio e no longo prazo, aquilo vai se recuperar. E todas as pessoas que tiveram paciência em todos os circuit break que tiveram, elas tiveram um bom retorno, entendeu? Porque elas baixaram ali o preço médio das suas ações e depois tiveram retorno.
muito maior no curto prazo de tempo, entendeu? Então, eu acho que é uma estratégia você ali ter equilíbrio, ter um emocional ali, como ele colocou agora há pouco, bem ali controlado. E se você tiver um grande capital, claro, pô, tá no meu preço ali, dá para me tirar alguma coisa, você recua ali, desfaz algumas posições de uma parte menor. Mas eu acredito que não é para desfazer carteira, entendeu? E sim, é oportunidade de compra, entendeu? Porque no médio e no longo prazo os preços vão voltar ao normal e as pessoas vão ver que vão ter um retorno bem expressivo. Para mim é oportunidade de compra, entendeu? Eu acredito que dá muito certo. Eu fiz com alguns clientes, eu sei que eles ficam nervosos, porque eles chegam e, caramba, meu patrimônio caiu aí 30%, 40%. Vamos comprar. Agora, você colocar isso na cabeça do cliente, não são todos que aceitam isso. Eles ficam ali com o pé atrás, mas quando começa a se recuperar, eles vêm. Eles vêm, fazem novos apostas, eles ficam satisfeitos. Mas acho que tem que ter um equilíbrio, tem que ter um emocional bem controlado. E se você entender realmente como se comportam as ações, você, tipo assim, você vai ter uma certeza que quando passar todo esse cenário, as coisas vão melhorar e os preços voltam à sua estabilidade, entendeu? Uma Interessante coisa isso. que é importante acrescentar ao que o colega está falando, eu acho que, claro, essa calma, essa paciência, essa importância de ter caixa, né? Às vezes o cliente vem para mim extremamente agressivo, eu falo, não, vamos manter alguma coisa de caixa, porque esses momentos a gente não tem como prever quando eles vêm, né? A gente só sabe que eles vêm, mas a gente tem que ter essa reserva. Mas eu acho que é importante o cliente estar ciente que não existe uma bolinha de cristal para a gente imaginar ou para a gente saber quando que vai ser o melhor momento. É muito comum, assim, igual a gente teve recente a situação da Petrobras. Aí o cliente liga para a gente. E agora? É para entrar? Né? Vai cair mais? A gente não sabe quando vai cair. Depois olhar para o retrovisor, né? Eu sempre falo, olhar para trás é muito fácil dizer assim, não, aqui foi o ponto de entrada. Mas no meio ali do furacão, no meio da crise, a gente não sabe quando que vai cair mais ou se já caiu e vai tender a voltar. Então, por isso, acho que o André sabe, né? A gente vai, como ele falou, vai fazendo preços médios. Então, a gente teve uma oportunidade. Você está querendo entrar com X de capital, entra com 20%, com 30% desse valor e vai fazendo aporte para você ter um preço médio global, porque a gente sabe que é uma oportunidade, sabe, mas não necessariamente que aquele vai ser o melhor momento de entrar ou que você também deixar de entrar e perder a oportunidade. Então, entra com um pouquinho, um percentual daquilo que você estava disposto, né, para ir fazendo um preço médio. Eu acho que os próprios circuit breakers que a gente teve, e a gente teve não só de baixa, como foi lá em 2008, mas a gente teve de alta também, né? O mercado estava... Um dia caía 10%, outro dia subia 10%, estava uma loucura. Então, a gente teve esse vai e vem, essa volatilidade para ambos os lados muito intensa, a gente nunca vai saber, e qualquer profissional do mercado, agente autônomo, trader, gestor, ninguém vai poder te dar essa resposta de qual é o melhor momento de entrada. A gente vai fazendo preços médios para aproveitar. Pode ser que a gente entre um pouquinho e caia mais. Ok, a gente compra uma outra parte ali mais na frente e para fazer um preço médio. Pode ser que, se a gente não comprou ali naquele melhor momento e depois ela deu uma subidinha, poxa, eu deveria ter comprado mais. Mas você foi seguro, você trabalhou de forma consciente. E uma outra coisa muito importante assim, é não se alavancar, né? A gente, quando se alavanca, a gente vira mais torcedor do que investidor, né? Porque como você está com o teu dinheiro, o que é a alavancagem? É você operar, né? Você comprar mais do que o que você de fato tem. Então, acaba que se aquele papel, aquela ação for para baixo, lembrando, se a gente der tempo, a tendência é que ele volte a subir, mas será que eu vou aguentar essa queda? Por quanto tempo vai ser? E quanto mais alavancado eu estou dentro daquele papel, mais angustiado eu vou ficando, porque pode ser que eu não resista, né? Eu não consiga resistir até o momento dele voltar a subir
Então, acho que esses dois pontos aí são muito importantes, a questão da alavancagem, né, e a gente não saber quando vai ser o melhor momento. Nenhum profissional vai poder te dizer isso. Qualquer um que te prometer vai estar falando uma inverdade, né? A gente não tem como saber. Isso é muito maior do que a gente, é maior do que as instituições, é maior do que as pessoas, como, né, nós como mercado financeiro em si, é o mercado como um todo que vai decidir, não só um agente autônomo, uma corretora, uma operadora, enfim. A gente entender esse tamanho da situação. E colocando, complementando o que ela falou também, diversificar em setores diferentes, né? Não entrar numa única ação, porque aquela ação ali caiu bastante. Não, diversifica em setores de petróleo, em setores de mineração, bancos, consumo. Com isso, tem setores que acabam não caindo tão fortemente, entendeu? E, tipo assim, aquele capital que você disponibilizou, alguma empresa caiu forte, mas a outra pode até ter subido, entendeu? Então, acaba ali você protegendo ali a sua carteira, entendeu? Então, e até essa interessante. volta, né? Ela volta em momentos diferentes, né, André? Os Exato. setores de bancos, por exemplo, demoraram muito mais para retornar do que os setores de commodity, enfim. Então, essa diversificação é extremamente essencial. Muito bom. Protege muito a carteira. Muito legal. Explicar o que é caixa. Quem quer falar o que é ter caixa? Que tem muita gente assistindo que não sabe para onde vai os investimentos e pode ter se perdido aí um pouquinho. Você tinha caixa na época, Emerson? O caixa é aquele dinheiro que você deixa à disposição para você aproveitar essas oportunidades, né? É um dinheiro que tem liquidez, é um dinheiro que vai estar em alguma coisa que tenha liquidez, que você possa utilizar ele naquele momento, a qualquer momento, que ele não está imobilizado em algum ativo ou em algum investimento que você precisa esperar 1, 2, 3, 4 dias para poder resgatar. Ele está disponível. Tá, né? Disponível, Isso. Falando... E só abrindo um parêntese nessa discussão que a gente estava tendo agora, assim, uma coisa que eu acho extremamente importante falar é que o investidor, pessoa física, ele precisa conhecer o seu perfil de investidor. Então, assim, isso hoje esse teste de suitability, né, para você ver qual é o seu perfil de investidor, tem em todas as corretoras, tem na internet à disposição, é fácil de você fazer e você acaba conhecendo melhor a si mesmo, né? Então, isso também vai te dar as armas para você passar por momentos de estresse como esse. Porque se você sabe que o seu perfil de investidor é um perfil mais conservador, você não vai estar alavancado, como a Nath falou, você não vai estar em empresa, você não vai estar comprado em empresas tão arriscadas que vão ter uma volatilidade maior. Você vai estar em ativos de renda fixa ou que tenham menos volatilidade e aí você consegue passar por esses momentos de estresse com um pouco mais de tranquilidade, né? Ao contrário, se você também tiver um perfil mais agressivo, você vai poder estar mais exposto e vai ter que estar com o seu psicológico mais preparado e vai ter que aguentar mais o tranco, né? Muito bom, Emerson. Assim, eu falo que os investimentos são uma escadinha, né? Quando o cliente chega para a gente atende muitos médicos, por exemplo, né? O médico, me corrija se eu estiver errada, mas é um profissional que passou, acho que quase uma década estudando e muito envolvido ali dentro da medicina, enfim, ele não passa a procurar, né? Raríssimas exceções, como é o Emerson aqui, mas não passa a procurar mais sobre investimento, sobre cuidar do dinheiro. A gente não vê isso na escola, não vê isso em lugar nenhum, muito menos na faculdade de medicina. Então, ele sai da faculdade, já sai com um salário médio bem maior do que a média, né, das outras profissões, mas ele não sabe alocar, ele não sabe o que fazer, ele acaba medindo a vida dele em plantões, e que é bem comum, né? O celular é quantos plantões, o meu apartamento é 4 plantões, 5 plantões, e por aí vai, a vida é medida em plantões. E ele não para se conhecer. Né? E não, mais até do que fazer esses testes, que eles dão um bom norte, uma boa referência,
Mas essa conversa com um profissional da área é muito importante. E, às vezes, o cliente vem e diz assim, sou arrojado. Você só vai ter certeza de que você é arrojado no momento de uma crise, né? Na hora que cair, sei lá, 20, 30, 40, 50% de determinado ativo e você, não, eu quero comprar mais, eu quero fazer um preço médio, eu quero entrar mais forte, né, nessa queda, aproveitar essa oportunidade. Da mesma forma, chegam pessoas para mim aqui que se dizem extremamente conservadores. E a gente vai trabalhando ali lá no... Claro, a gente não vai estar lá no fundo DI do banco, na poupança, que está lá no primeiro degrau, né? A gente vai estar investindo em fundos de renda fixa, fundos multimercados de baixa volatilidade, vai estar subindo devagarzinho cada degrau, mas às vezes a gente também encontra o outro lado, pessoas que chegam aqui se dizendo conservadoras, mas em um momento, e com a carteira assim, um pouquinho de volatilidade, né, em alguns ativos com vol, e no momento de crise elas se demonstram tranquilas, ou ok, eu estou entendendo que isso vai passar. Então, esse teste é muito legal, ele te dá um norte, mas à medida que o profissional, junto contigo, vai montando a tua carteira, e você ir ajustando, trabalhando essa diversificação em classes de ativos diferentes, com riscos diferentes, quando vem alguma situação do mercado não tá bom em 1 ou 2 meses, aí é que a gente vai sentir a emoção do cliente, né? Que a gente vai saber do perfil mesmo, se é mais conservador, mais agressivo, e trazer para ele o pé no chão, né? Não existe, é um triângulo. O caixa, a liquidez, que é isso que o Emerson explicou lindamente, né? O ter disponibilidade, existe segurança, ou seja, esse ativo eu tenho, eu conto com ele está seguro, eu não vou perder dinheiro, e existe a rentabilidade, né? Eu não posso ter as 3 pontas, ou eu vou ter mais rentabilidade, menos liquidez, ou mais rentabilidade, mais liquidez, mas não vou ter segurança. Então, a gente não consegue ter tudo, e a gente tem que entender qual que é o perfil do cliente para adequar dentro do que o mercado entende, né, como prática regular. Quais os caminhos para quem quer começar a investir? Assim, a gente sabe que hoje a maior parte das corretoras, os próprios bancões já têm feito esse movimento de virarem boutique de investimentos, né? Você, no self-service ali, pode escolher seus investimentos, não precisa da figura de um gestor, não precisa da figura de um assessor, de um trader, mas você ali dentro da sua capacidade pode fazer essas escolhas, e a gente tem visto o volume, né, de novos investidores chegando na Bolsa. Então, essa visão dos profissionais e do investidor pessoa física, assim, quais são os caminhos para começar a investir? Desde a primeira resposta, a gente ouviu muito aqui, não, estudei, cuidei do meu psicológico, tive calma, paciência, mas como aprender a investir? Até porque, hoje em dia, existem muitos conteúdos sobre investimentos na internet, esse é mais um deles. E, às vezes, as pessoas ficam viciadas em assistir vídeos, em ler livros, e, na prática, parece que estão querendo atingir o estado da arte e não conseguem colocar em prática. Quais seriam os primeiros passos? Deixa eu começar com o Cabral aí. Legal, Tobey. Eu acredito que, além do que você colocou, para mim, o primeiro de tudo é você estudar, você fazer alguns cursos, você ler livros, como você colocou, mas eu acho que você tem que praticar. Então, você abre uma conta na corretora, muito simples, tem vários bancos e corretoras. A corretora, eu acredito que é uma maneira mais simples e tem um custo mais baixo. Tem corretoras que têm custo zero para você operar com pequenos valores ou qualquer outro valor maior. Então, eu acredito que você tem que praticar. Aquilo que você está fazendo de curso e livros, você tem que botar na prática isso. Você tem que abrir ali a conta, colocar um valor pequeno e ir testando, vendo como é que funciona. Entrar, conhecer a plataforma, ver quais são os produtos que tem disponível ali dentro das plataformas, desde fundo de renda fixa, tesouro, ações, fundos imobiliários. E dentro das próprias plataformas, tem uma maneira como você aprender. Eles têm ali alguns cursos interativos de como você usar o home broker para você comprar e vender ações, para você comprar e vender fundos imobiliários, ou índice de futuro, ou dólar.
Então, eu acho que você tem que praticar. Você tem que reservar um valor pequeno para, pô, vou perder, você tem que, pô, eu quero ir para ações, você está correndo o risco de perder, mas você pode começar ali com R$ 50, R$ 100, R$ 200, esse valor mínimo não tem problema. Vai ser um aprendizado para você. Você vai ficar mais tranquilo e segura para começar. Depois que você entender como funciona a parte teórica e praticando, aí você acaba ficando mais tranquilo para fazer operações maiores, depois conversar ali com um assessor de investimento para montar uma carteira de investimento e diversificar todo o seu investimento, entendeu? Numa carteira com vários portfólios e você ali está com bem diversificado e mais tranquilo. Mas eu acho que a sua resposta é praticar, é abrir a conta, fazer o cadastro e mexer na plataforma, que não tem problema nenhum. Agora, se você começar a colocar as senhas ali e fazer, como é que eu posso te falar, valores grandes e colocar a senha para executar, o risco é maior. Coloque um valor pequeno, faça teste comprando poucas ações. Você pode comprar uma ação, não precisa comprar um lote de 100 ações. Você pode comprar 2 ações, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. Você tem aplicações de fundos de investimento a partir de R$ 100, R$ 500. Então, qualquer pessoa tem acesso a isso. Então, acho que a resposta seria a pessoa praticar mesmo, e colocar em prática que vai acontecer, entendeu? E a pessoa fica mais tranquila. Nath, Emerson. Eu concordo plenamente com o que o André colocou aí. Acho que a gente precisa estudar para se sentir um pouco mais seguro e logo depois começar a ir para a parte prática. Inclusive, fazendo um paralelo isso com a medicina, na faculdade de medicina, a gente passa por todas as cadeiras, todas as disciplinas, ginecologia, cirurgia, ortopedia, e a gente tem as aulas teóricas, onde a gente está estudando, e as aulas práticas também, né? A parte prática. Da mesma forma aqui no mercado financeiro, a gente precisa ter a parte teórica para se embasar, para saber mais ou menos, para ter um norte para te guiar, e também precisa ir para a parte prática, precisa operar, precisa escolher um ativo, porque assim, a corretora, quando você abre a conta na corretora, que é o primeiro passo de todo mundo, né, do iniciante, parece assim um bicho de 7 cabeças, porque você vê aquele monte de ativo, tem tesouro direto, tem fundos de investimento, tem fundos imobiliários, tem ações, e você fica com aquilo, e assim, é como se fosse um supermercado, você vai lá, tem aquele monte de produto, mas nem todos aqueles produtos servem para você e para a sua família. Você tem que ir buscar aquilo que se adequa a você, que está dentro da tua realidade, da tua expectativa. E aí é treinando mesmo, estudando e escolhendo o que for melhor para você e para os seus objetivos. Eu acho que quando o cliente faz isso de estudar e não simplesmente jogar na nossa mão, assim, que tem todos os perfis, né? Até nós nos sentimos muito mais seguros com aquela escolha, porque é uma escolha feita a 4 mãos, né? Então, não tem só ali o profissional, a gente acaba debatendo com o cliente também sobre qual a melhor opção. Quando a gente aponta, aí, Emerson, tem um fundo imobiliário aqui interessante, o que você acha? Ele já tem algum fundamento, algum embasamento para entender do que está falando? É um fundo de papel, um fundo de laje, um fundo, enfim, de logística. A gente consegue explicar mais, ter mais... A comunicação flui, né, de maneira melhor. Então, a gente sempre acaba também fazendo esse processo um pouco educacional, encaminhando o cliente para isso, né? Eu acho que é super positivo quando o cliente já vem com essa demanda de aprender. E eu costumo falar que o nosso trabalho de agente autônomo, a gente passa por todo um planejamento financeiro, assim. A gente vai entender... é diferente do trabalho de só quem está ali aplicando o teu dinheiro, porque você está com X mil na conta. A gente não faz isso. A gente tem que entender o cliente. Então, quanto é que ele ganha, como que ele ganha, né? Se é receita tributável ou não, se ele paga imposto de renda sobre aquilo que ele ganha ou se ele ganha por pessoa jurídica. A gente tem que entender os gastos, como é que estão, o que dá para controlar, diminuir.
a gente tem que entender quanto está sobrando ou quanto ele quer se colocar como meta para sobrar. A gente tem que entender a variabilidade das receitas, o perfil do cliente, se é mais conservador, se é mais agressivo, para a idade, os planos, estou casado, quero ter filhos, qual o momento da vida que o cliente está, para que aí sim a gente possa juntos estruturar um planejamento para ele de curto prazo, de médio e de longo prazo. Eu sempre falo, existe a Natasha do futuro. Se a Natasha do presente não parar para trabalhar para ela, a do futuro vai virar presente e aí já era. Né? E tem também a proteção que eu tenho que ter para que esse meu planejamento, se houver qualquer falha aqui, por motivos aquém da minha pessoa, eu esteja abarcada ali por uma proteção. Então, a gente faz um trabalho muito mais completo. A gente vai rever outros paradigmas até do cliente e outros custos que são mais relevantes. Eu estou gastando tanto no meu plano de saúde. A gente vai buscar sempre alternativas para estar encaixando ele nesses potinhos, né, do curto, médio e longo prazo e o potinho da segurança. Fazer, de fato, um trabalho bem completo. Eu acho que esse é o nosso maior valor. Porque hoje você tem tanta informação sobre aplicações, né, sobre ativos, enfim, que às vezes assim, você consegue chegar lá sozinho também. Então, se a gente não fizer esse trabalho mais completo, acaba que não faz muito sentido, na minha opinião. Então, esse trabalho de planejamento e de educação que o Emerson comentou, a gente conseguir conduzir isso juntos. Eu quero que o cliente pense em dinheiro e lembre de mim, seja para gastar, seja para poupar, né? E aí a gente vai juntos enxergar o melhor caminho para isso. Agora, seguindo aqui, qual foi o melhor investimento e o pior investimento que vocês fizeram nesse ano de pandemia? Cabral, começa aí para a gente. O melhor investimento, justamente eu aproveitei a pandemia, o circuit break. Eu observei ali nos gráficos quais ações que tiveram maiores quedas. Mas, claro, essas empresas com os gráficos em tendência de alta, analisando os fundamentos da empresa, são empresas que estão tendo lucro nos últimos meses e anos, são empresas que têm perspectiva de crescimento, então não justifica o preço dela ter essa queda toda. Eu sempre gosto de analisar os gráficos, se eles estão em tendência de alta e os fundamentos da empresa. E se ela caiu muito forte por causa de uma pandemia, não justifica ela ter esse preço. Então, eu compro normalmente essas empresas. Eu fui para setores de banco, eu fui para Petrobras, Vale do Rio Doce, praticamente ela não caiu muito forte. Agora, teve fundos imobiliários também que surgiram grandes oportunidades. Então, eu aproveitei algumas empresas que caíram forte utilizando essa estratégia. O gráfico em tendência de alta, os fundamentos das empresas com lucros e com perspectiva de crescimento e os preços totalmente descontados. Então, fui mais nessas empresas que tiveram nessa situação com esse cenário, que para mim foi uma grande oportunidade. E passou ali 3, 4 meses da fase crítica da pandemia, elas começaram a voltar a subir seus preços e, foram lucros. Aí teve empresa aí que subiu para mais de 50%, 60%, entendeu? E, chegou no meu objetivo ali, já realizei o lucro, esperei outras oportunidades e aí a gente começa a estudar outras empresas com a oportunidade dos gráficos e dos fundamentos, entendeu? Mas eu acredito que é você analisar esses dois lados, tanto o gráfico de preços quanto os fundamentos da empresa, e eu acho que você vai fazer uma boa escolha e vai rentabilizar a sua carteira. Não errou em nada nesse ano? Não, eu errei. A gente erra. Porque a gente vê que o mercado continua subindo. A gente vê que o mercado continua subindo e tem alguns momentos que a gente, não era para me ter saído. Eu ganhei pouco. Olha a oportunidade que ainda tem de subir. Aí vem a pandemia novamente, começa a ter uma segunda onda e você acredita que, porque tem potencial de crescimento, porque o gráfico de preço te mostra que ela pode subir bem mais. Mas aí vem uma segunda onda e volta a cair tudo de novo.
entendeu? Aí você acaba perdendo, tem situações que você perde. Mas aí você, pô, vai cair forte, ninguém sabe, não tem como a gente saber. Renda variável não tem, mas aí a gente ou trava a operação ou espera. É uma empresa boa? Está com um cenário de perspectiva de crescimento, tem fundamento e o gráfico está numa tendência de alta, eu continuo, entendeu? Mas tem situações que a gente está ali com pouco caixa e a gente quer botar o dinheiro no bolso, melhor pegar um prejuízo pequeno do que esperar ir lá embaixo novamente, entendeu? Mas você não faz isso com a carteira toda, tá, Torbeio? Normalmente você faz ali para ter um caixinha, mas a maior parte da carteira você deixa lá como estratégia de paciência emocional, porque vai voltar. Mas tem situações que a gente pega um prejuízo. Se tiver, eu acho muito difícil uma pessoa dizer que ganhou sempre. Renda variável vai ter perda, vai ter. Mas no final E do de mês certo você tem que contínuo, fazer. né, André? Não tem como, não tem como. Mas no final do mês, ali no final do ano, você vai analisar, poxa, eu tive muito mais ganhos do que perdas, entendeu? O negócio é você proteger e quando perder, perder pouco. E quando ganhar, tentar ganhar um pouco mais. Mas é um cenário de pandemia, é bem complicado, né? Você tem que ter ali o equilíbrio e você tem que, eu acredito que não ir com todas as fichas. Sempre ter um caixa, porque vai surgir oportunidade, você faz um preço médio e rentabiliza melhor ainda a sua carteira no longo prazo. Nath, Emerson, os melhores e os piores do ano. E, assim, as melhores e as piores oportunidades são sempre aquelas que a gente faz com um pouquinho do capital que você já faz assim. Vou apostar aqui para ver o que vai dar, se é bom ou se é ruim, né? Acaba que o meio a gente sempre vai concentrar nas grandes empresas, que são sólidas, como o próprio André falou, aproveitar esses momentos para pegar uma Petrobras, que caiu muito, setores de banco, né? Banco do Brasil, outros bancos, BTG subiu muito, a própria Bradesco teve muita oportunidade, enfim. Então, a gente aproveitar os momentos que são os melhores e os piores, eles normalmente são aquelas apostas menores, assim, nossas, né? Então, IPOs, por exemplo, que são a oferta de uma empresa na bolsa, né? Quando ela está abrindo o capital, jogando dinheiro na bolsa, são sempre oportunidades se a gente acredita naquele papel que aquela empresa vai subir. Eu, particularmente, entrei em alguns IPOs e dois, assim, tive muito sucesso, né, de mais de 30% de rentabilidade em setores diferentes. Mas a gente não vai pegar todo o dinheiro do cliente e trabalhar naquele IPO. Acho que isso é bem bacana. Um deles foi Redditor, na rede de hospitais, e o outro foi da Pets. Acho que foram dois grandes sucessos assim do ano passado, né? E os piores momentos também sempre tem aquela parcelinha que a gente joga lá. Às vezes não quer falar do momento ruim, mas ele acontece, né? E a gente já está acreditando que aquele papel vai voltar a subir, porque, enfim, a pandemia já está melhorando e aí vem uma segunda onda. Então, para mim, por exemplo, a gente entrou em incógnita, eu entrei em incógnita, um papel que é institucional, né, de instituições de ensino, e as escolas estão, assim, a ver navios, né? Quantas vezes a gente já viu que vai abrir, vai voltar a funcionar normal e não tá? A gente achava que era no máximo no ano passado, e agora esse ano provavelmente vai caminhar pelo mesmo sentido. Então, são papéis que fazem parte, né? É uma aposta que a gente vai fazer daquele capital. Via Varejo, acho que também veio subindo e ele depois se tornou uma decepção para muita gente que entrou lá. Então, assim, é uma empresa sólida, né? Vai subir? Vai, mas a gente tem que aguentar esse momento das coisas melhorarem. Nunca vai ter alguém que acertei 100% das vezes. Mas a gente, no contar assim, de um ano, uma janela de 12 meses, a gente tem que olhar e dizer assim, não, estamos tendo um momento conseguindo resultado positivo. E entender que o cenário, né? Eu sempre comparo com o IBOV.
como que está o índice da Bovespa, que é aquele índice que vai mostrar para a gente como as ações, né, em bolsa, como que elas estão se desempenhando, as maiores ações. Se esse índice estiver positivo, o ideal é que nosso capital, as nossas aplicações estejam até mais positivas. Se esse índice estiver negativo, nossa carteira, ela até pode estar negativa, mas o ideal é que ela esteja menos negativa, né? Então, ele é uma referência para a gente acompanhar nessa parte de mercado de capitais. A gente também não pode querer estar positivo quando o mercado está todo para baixo, isso não vai acontecer. Dificilmente, né? Emerson, melhores investimentos e piores investimentos nessa pandemia? No começo da pandemia, eu estava começando a me aventurar na renda variável, então ainda tinha bastante caixa. E aí foi esse momento de circuit breaker aí foi oportunidade para mim. Eu acabei comprando papéis bem descontados, setor bancário, comprei algumas coisas que eu já tinha estudado, de setor elétrico, comprei Taesa, comprei Energias do Brasil, que não me decepcionaram. E de decepção que eu tive a Via Varejo, que a Nath falou, e me arrependi também de não ter ouvido a Nath, não ter entrado no IPO da Pets. Mas é isso. Talvez um arrependimento que eu tenha é de ter tido um pouco mais... como era tudo muito novo para mim, foi meu primeiro ano de volatilidade tão intensa assim, então talvez eu não tenha ido às compras com tanta vontade como o André falou aí, de ter aproveitado tanto essas oportunidades. Aproveitei, mas poderia ter aproveitado mais. Talvez isso tenha sido uma lição para mim também. Acho que a vida é um aprendizado, né? Mas, assim, tem cliente, é engraçado, como hoje a gente atende de todos os perfis. Eu tenho um cliente que é, assim, extremamente arrojado. Caiu Petrobras recente, ele me ligou, vamos entrar alavancado. Não faça isso, né? A gente até pode entrar, mas não vou entrar com mais do que você tem de patrimônio em um papel só, porque ele caiu. Ele caiu, é um bom papel, a tendência é voltar, mas não vamos ficar com a tua carteira também toda amarrada numa situação, né? Acho que, de novo, como o André falou, a gente já falou aqui também, diversificação é o melhor caminho para a gente estar mais seguro, né? Tanto em setores quanto em ativos, né? Não só, a gente está falando muito de ações aqui, mas fundos imobiliários tem sido uma excelente alternativa, e agora, nesse momento que a taxa de juros na Selic, a tendência é voltar a subir com mais força, até para corrigir essa inflação, eu estou mais protegida nos fundos de papel. Então, assim, tem diferentes ativos para diferentes momentos da economia, e o certo é a gente estar dividindo os nossos ovos ali nas diversas cestinhas. Excelente, é isso mesmo. Para a gente encerrar, qual a visão de vocês para o próximo ano, né? Assim, a gente sabe, temos um médico aqui falando com a gente, acredito que essa pandemia ainda não vai passar tão rápido, né? A não ser que as vacinas cheguem de forma mais célere aqui. Mas qual a visão de vocês para os investimentos? Vocês continuam agressivos? Vocês continuam investindo em ações? Vocês estão esperando uma outra crise que a gente sabe que em algum momento deve acontecer, já por causa dos ciclos de mercado, né? A gente tem uma crise por causa da saúde, mas com toda a injeção de dinheiro aí, pode ser que daqui a pouco a gente tenha um problema financeiro no mundo, parecido com a crise de 2008, que o Cabral comentou mais cedo. Qual a visão de vocês para os próximos 12 meses? Pode começar aí, Cabral. A previsão que a gente vê aí os preços de muitas empresas continuam descontados. Então, acho que você tem que estar posicionado em ações, pelo menos uma parte. Caso venha uma segunda, uma terceira onda aí pesada, a gente tem caixa para comprar melhor. Agora, eu acredito que o mercado ele precifica muito o que vai acontecer, ele se antecipa muito do que vai acontecer lá na frente. Então, como já tem muita vacina, claro que no Brasil a gente está um pouco atrasado, mas como já tem muita vacina aí no mundo inteiro e o mercado está enxergando isso com bons olhos, que
vai vir vacina, que as coisas vão se controlar e as coisas em algum momento vão passar, o mercado antecipa isso. Então, eu acho que o mercado antecipando isso, pode ser que as ações ela não caiam mais tão forte como caiu na primeira onda, naquele desespero e foi dando circuit break. Eu acho que isso não deve acontecer, eu acho, daqui para frente. Mas eu acredito que, como é que eu posso falar? A gente tem que estar posicionado, a gente não pode estar fora, mas eu não vejo assim com bons olhos a bolsa subir tão forte, por causa que ontem já aumentou 0,75 a Selic e a projeção aí dos economistas para o final do ano é que ela já chegue a 5%. Normalmente, quando a Selic volta a subir, acontece de alguns investidores ficar atrativo a renda fixa. Sendo que a inflação está alta, a inflação está alta e uma Selic a 5%, também não vai ter uma migração tão forte para a renda fixa. Então, acredito que tem mais oportunidades na parte de renda variável, porque ainda tem muitas ações com preço descontado. Tem ações que falta aí subir 70%, 80% para voltar para o seu preço que estava antes da pandemia. Então, se você analisar algumas empresas que ainda estão com os preços bem descontados, estão atrasadas, eu acho que você analisando, você pode verificar várias oportunidades para você continuar dentro da bolsa, mas não bem forte, mas de uma maneira assim meio conservadora, porque o cenário ainda está meio assim turbulento, entendeu? Mas eu acredito que você tem que estar posicionado, que tem mais oportunidade na renda variável com ações e fundos multimercados, fundos imobiliários e até fundos internacionais que trazem oportunidades boas também. Então, acredito que é diversificar e você está sempre posicionado na renda variável, entendeu? Eu acho que esse é o melhor caminho, um dos melhores caminhos, mas tem outros também, né? Legal. Nath, Emerson. A gente tem, como venho falando desde o início, diversificação é o que rege, né, o mandamento. Não tem como a gente saber direção da bolsa, se vai subir mais, se vai cair mais, porque dependem de muitas variáveis. Concordo muito com o que o André falou, depende da aceleração da vacina. A gente teve uma segunda onda muito forte aqui em Manaus. Eu, particularmente, tenho receios quanto a essa segunda onda no resto do Brasil, porque a gente está aí uns 3 meses na frente do resto do país. Então, o que a gente sofreu aqui em janeiro, fevereiro, eles vão sofrer agora. Não acredito, de forma alguma, que a gente vai voltar lá para os 60 mil pontos, aquela queda vertiginosa que a gente teve no ano passado. Não. Mas isso vai... E as vacinas estão sendo lentas, né, ainda no nosso país. Então, isso vai dar uma atrasada nesse desenrolar aí da renda variável. Eu acho que a gente vai ficar nesse cenário de pouca oscilação. Nem sobe muito, nem desce muito. Vamos ficar ali... A turma vai ficar aguardando ver o que faz. Eu, em contrapartida, acho que a gente tem que ter uma proteção de capital, buscando principalmente essa questão no exterior, né? A inflação tem tudo para explodir aqui no Brasil. Ontem eu até postei assim, a Selic vai subir sim ou com certeza, né? Porque a gente só sabia que ela ia subir e embora o consenso ali tivesse em 2,5, eu sempre acreditei que ela fosse mais e, como o André falou, a perspectiva é de que isso chegue a 5 aí até o final do ano. A gente não vai voltar, pelo menos na minha visão, a um patamar tão cedo de 14% de Selic, como a gente já teve anos atrás, né, o que faz o investidor ficar mais na renda fixa. E o investidor hoje ele também está um pouco mais educado financeiramente falando para entender que, ok, eu estou a 14 na Selic, mas a inflação está indo embora todo o meu capital, então é um 14 que não é 14, né? É 0. Então, a gente precisa estar com o pé na renda variável para ter, de fato, um ganho real, um ganho mais expressivo. Mas, assim, acho que faz muito sentido a gente falar de diversificação internacional, seja em fundos de criptomoedas, que estão cada vez mais
solicitados e falados desde que o cliente entenda que aquilo vai ter uma volatilidade absurda, como também fundos internacionais, né? Quando a gente está num fundo internacional, a gente faz um hedge, uma proteção do nosso capital frente à variação cambial, o que eu enxergo como muito importante. Então, tem vários fundos bons, né, de gestão lá fora, de bancos internacionais, JP Morgan, Morgan Stanley, fundos de Ásia, fundos de China, não só falando de dólar em si, mas fundos internacionais. Eu acho que não cabe mais ao investidor ficar somente no cenário Brasil. E a gente tem formas de fazer isso fácil, sem necessariamente você estar comprando papéis lá fora. E estar se preocupando de estar comprando e vendendo um papel. Você pode fazer isso através de um fundo, e o gestor vai estar executando isso para você. É uma forma mais simples da gente estar exposto nessa renda variável lá no exterior. Eu acho que isso já traz para a gente uma certa proteção. E fugir um pouco do ouro. O ouro já foi uma commodity que trazia para a gente uma proteção cambial, né? Trazia esse hedge, quando as coisas estavam ruins, iam para o ouro. Hoje eu particularmente, já não vejo mais tanto sentido. A XP Private também já não está mais enxergando dessa forma, então a gente está desalocando esse ativo para os nossos clientes e trabalhando em outros tipos de diversificação. Legal. Emerson. Eu não posso me arriscar tanto a prever essa parte econômica, né? Não, a gente não está prevendo, não. Não, mas não vou entrar muito nesse mérito. Mas, assim, em relação às vacinas, eu tô bem confiante. Eu acredito que outros laboratórios estão conseguindo aprovar suas vacinas, então acredito que deve aumentar a vacinação, a imunização aí, o ritmo, né? O ritmo da imunização em todo o Brasil. É óbvio que o que a gente está vendo agora Brasil afora aí é o que a gente presenciou aqui em Manaus no começo do ano, né? E agora a gente já até sente uma melhora aqui, então, assim, acredito que também não deva ser uma coisa que deva perdurar por muito tempo aí no Sul e Sudeste. E, além do que, tem o fato também de, mesmo vagarosamente, já tem a vacina, né? Diferente do ano passado, quando a gente não tinha nenhuma expectativa, não tinha nada, não tinha uma luz no fim do túnel. Então, isso justifica também toda essa volatilidade que teve no ano passado no setor econômico. Eu acredito que esse ano talvez não vai acontecer isso, porque já existe essa luz no fim do túnel. A gente não sabe em que momento que isso vai ser mais acessível para a grande população, para a grande massa, né? Mas já tem essa luz no fim do túnel, então acredito que deva ser melhor do que o que a gente viveu no ano passado. Legal, excelente. É bom ter essa visão mais otimista, né? Dar pelo menos um calorzinho no coração da gente esperar bons momentos mais para frente, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Foram aí vários minutos, várias respostas. Espero que quem esteja assistindo consiga ter também essa visão e começar a entrar nos investimentos independente do que esteja acontecendo. E, claro, desde já fica o convite para uma próxima edição a gente poder aprofundar mais e conversar mais. Obrigado, pessoal. Obrigada, André Torbay, pelo convite. André, aí pela participação conosco. Acho que é sempre construtivo a gente estar tendo profissionais e clientes também na outra ponta, né? Profissionais também, porque ele é um investidor profissional ali, cliente, mas está super engajado no mercado. É bem bacana a contribuição. Obrigada, Emerson, por ter aceitado o convite. Foi um prazer. Obrigado, Torbay. Obrigado, Natasha. Obrigado, André. Estamos às ordens. Sempre que precisar, a gente está à disposição para contribuir, para colaborar. Legal, obrigado aí o convite aí pela participação. Agradeço aí a todos vocês. Foi muito bom compartilhar com vocês essas informações aí que são muito importantes, não só para a gente, mas para todo mundo que quer entrar nesse mundo dos investimentos, né? E com certeza tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas de como começar, mas foi muito legal, muito gratificante, muito bom.
Legal. CBN Amazônia Manaus, 101,5 FM.